Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Sistemas de Informações. Sou o professor Sérgio. Bom, na aula passada nós vimos os conceitos de engenharia de software, ES, né? As suas 5 classificações: análise, projeto, implementação, teste e implantação. E falamos sobre um software que é muito comum no mercado, aí, principalmente nas empresas de médio a grande porte, que seria o ERP. E dois subtipos aí, né? Dois softwares que vêm do ERP, mas são um pouquinho mais específicos. ERP é um pouco mais englobador, né? Que seria o MRP e o SCM. Bom, na aula de hoje, como a gente já tocou no tema do ERP, nós vamos falar sobre Business Intelligence, tá? Inteligência de negócios, né? E vamos falar de uma ferramenta muito utilizada na Business Intelligence, ou até em sistemas comuns de uso normal, que são os painéis ou os dashboards. Bom, o que é Business Intelligence? Deixei um link no YouTube aqui que é muito legal, né? Um gordinho barbudo com cara de nerd, né? Explicando aí o que é o Business Intelligence. Quem quiser dar uma assistida lá, tem o link depois no PDF. Legal? Muito bom. O vídeo bem didático, tá? Bom, aí eu vou dar dois conceitos do que é Business Intelligence dos tops das empresas mais top do mercado em BI, né, em Business Intelligence, que são a IBM, uma das maiores empresas de informática do mundo, né, e a Tableau, que não é tão conhecida assim aqui no Brasil, mas por usuários comuns, né, mas por usuários de grande porte ela é conhecidíssima, envolve ERPs, envolve diversos softwares de BI. Bom, então, segundo a IBM, tá, BI é um termo bem abrangente, mas é uma tecnologia que permite a gente preparar dados. Então, ela se baseia muito na base de dados que a empresa tem. E ela é mais funcional se a empresa já tiver um nível assim de Big Data, né, de uma quantidade de banco de dados muito grande, um volume muito grande de dados nesse banco de dados. Tá? Então, o que a BI vai fazer? Preparar os dados, fazer a mineração de dados, data mining, né, que é também uma técnica muito interessante no TI. Tá? Vai fazer o gerenciamento desses dados para depois fazer sua visualização. Tá? Essas ferramentas de inteligência de negócios, né, que é Business Intelligence, tá? Permitem que os seus usuários finais identifiquem essas informações a partir de dados brutos, né? Mas o principal foco é facilitar a tomada de decisão orientada por dados, tá? Isso que é o foco aí, segundo a IBM. Já segundo a Tableau, né? Tableau, tá? O BI ele combina bem parecido com o da IBM, eu começo aqui, mas ele combina análise empresarial, mineração de dados, visualização de dados, ferramentas e infraestrutura de dados e práticas para ajudar as organizações na tomada de decisões, tá? Para te dar uma visão abrangente dos dados da sua organização e, por consequência, gerar mudanças positivas, eliminar ineficiência e se adaptar rapidamente às mudanças no mercado. Hoje em dia o nosso mercado está muito dinâmico, né? Então as ferramentas ajudam bastante nisso aí. Bom, os processos do BI, peguei também dos sites lá de IBM e Tableau, tá? A mineração de dados, tá? Através de estatísticas para revelar tendências em Big Data, tá? A geração de relatórios para tirar conclusões e tomada de decisões. O benchmarking, as métricas de desempenho, isso é muito legal e não é muito comum encontrar sistemas que façam isso, tá? Que é a comparação de dados e desempenho, quer dizer, de desempenho, né? Atuais e históricos, tá? Para acompanhar o desempenho em relação às metas. E isso é bem legal. Geralmente a gente usa painéis personalizados, que são os chamados dashboards, que a gente vai ver mais para frente aqui. Bom, análise descritiva, né? Dei uma porrada no meu fone aqui. Análise descritiva é para fazer análise de dados passados e descobrir o que aconteceu, tá? Consultas. Faça uma pergunta específica ao banco de dados e o BI extrai essas respostas lá do
do Big Data. Análise estatística aí, muito legal, tem muito uso, principalmente em previsão, né? Aplicação dos resultados da análise descritiva, lá de cima, para explorar dados com mais profundidade com conceitos estatísticos. Como e por que uma determinada tendência ocorreu? Tendência é muito, né? Usa muito estatística. Bom, a visualização de dados, né? Transformar a análise em representações visuais, como gráficos, diagramas, histogramas, etc. Análise visual, que é a exploração dos dados através de histórias visuais, tá? E a preparação dos dados. Bom, alguns exemplos de como o BI pode ajudar a empresa a tomar melhores decisões. Identificar formas de aumentar lucros, que é fundamental, né? Analisar comportamento de clientes, comparar dados com concorrência, acompanhar desempenho, otimizar operações, previsão de sucesso, estatísticas, né? Identificar tendências de mercado, também estatísticas, tá? E descobrir erros ou problemas. O principal objetivo do BI, tá? É fazer com que as empresas tomem decisões corporativas de modo mais assertivo, com base em informações internas ou externas, né? Tá? Ela pode direcionar o seu planejamento estratégico sem depender de tentativa e erro. Alguns softwares de apoio à decisão, um pouco mais antigos, pré-Business Intelligence, né? Tá? Eles tinham em seus sistemas, eu acho que eu até comentei com vocês na aula da classificação dos tipos de software, né? Onde a gente pegava uma base de dados a parte da base de dados real da empresa, lançava informações futuras inventadas para ver como é que a empresa ia se posicionar. Esse é o método de tentativa e erro, tá? BI não, BI se baseia em estatísticas, por exemplo, de vendas, tendência de mercado, tá? E é mais assertivo do que esse método de tentativa e erro. Legal? Bom, e as ferramentas de BI? Não são muitas. Existem alguns ERPs que estão incorporando módulos de BI dentro dele, mas não são tão top quanto essas ferramentas que já tem no mercado há algum tempinho, tá? Microsoft Power BI, de tio Bill Gates, né? Tá? O Tableau, que eu falei para vocês, que é uma solução espetacular. O Qlik, tá? Que é uma plataforma também de análise de gerenciamento de ponta. Burst, que é o BI Analytics, né? Tá? E a Domo, algumas assim das mais conhecidas. Existem outras e como eu falei para vocês, as grandes desenvolvedoras de ERP estão começando a embutir ferramentas de BI ali também dentro da ferramenta deles, tá? Bom, e aí, galera, como vocês viram aí nas definições, nos conceitos, uma das maneiras mais comuns de apresentar o BI é através da visualização de dados, né? Através dos famosos painéis, que nós somos criaturas muito visuais, tá? E muito sensíveis a padrões ou diferenças de coloridos, tá? Então, se a gente pegar a base de dados e conseguir compilar em painéis, que são chamados dashboards, né? Eles podem contar imediatamente uma história, destacar tendências, padrões, que você nunca ia conseguir visualizar em tabelas, né? Estilão Excel, assim, com aquele monte de número, tá? Então, para isso aqui, começou a se popularizar cada vez mais os dashboards. Está tão popular dashboard que até Excel faz dashboard. Tá? A partir da versão mais nova aí, o Office 365, né? Tem a ferramenta de dashboard lá no Excel. O que é, então, essa ferramenta? Bom, ela é uma ferramenta em geral que ela é embutida em sistemas de informação, tá? Não só de BI, ERPs, sistemas normais de cadastro, de controle, tá? Podem ter essas ferramentas, mas em geral, tá? É uma ferramenta de gerenciamento de informações, rastreia visualmente, analisa e exibe os principais indicadores de desempenho, métricas e pontos de dados principais para monitorar a integridade de um negócio online. Assim, ó, ao vivo, você está vendo ali o dashboard, o gráfico vai se mexendo, os gráficos, né, as tabelas, os histogramas vão se mexendo ali conforme as coisas vão acontecendo na empresa. Então você consegue acompanhar. Na maioria das vezes os dashboards não são estáticos. Tá? Um bom dashboard ele é aquele cara que é online, você está visualizando ali as vendas. Tá? Então tem lá o setor de vendas, tem uma televisão zona grande, uma tela de 50 no meio, ali onde todo mundo consegue ver.
né? E tá rolando ali a atualização ali, tá? Direto. Bom, eles são personalizáveis, né? Para atender as necessidades específicas de um departamento ou de uma empresa. Olha um exemplo de um dashboard aqui, tá? A gente tem aqui algumas informações, está pequenininho, né? Mas aqui tem, ó, sent, received, né? As barrinhas que vão atualizando e aqui um gráfico de linhas comparativo aqui. Legal? Hoje, na semana e no mês. Bom, por trás, como que funciona? O dashboard se conecta a dezenas de bases de dados, Big Data, tá? Serviços e APIs, né? Só que na carinha dele ali, ele exibe, ele processa todos esses dados, tá? E exibe gráficos de linhas, de barras, medidores, aqueles tipo de velocidade, entre outros, né? Então, o dashboard ele acaba sendo uma maneira mais eficiente de rastrear várias fontes de dados, vai buscando de um monte de lugar, né? E centraliza tudo para fazer monitoramento e análise de desempenho. Monitoramento em tempo real. Isso é que é legal, é o principal fator do dashboard. Vocês vão ver que a maioria dos usos práticos de dashboard é o quê? Monitoramento em tempo real, tá? Reduz horas de análise, etc. Legal? Então, são técnicas de visualização de dados, isso aí são ferramentas também que são aplicadas, análises, né? Aplicadas aquelas etapas da engenharia de software, né? Para fornecer insights aos usuários. Um outro exemplo aqui no dashboards, né? Ó, nós temos servidores, usuários, page viewers, média de alguma coisa, páginas por sessão, tá pequenininho ali, mas dá para ler alguma coisinha ali, né? Tá? E os gráficos ali, pizza, barras, né? Até um geográfico aqui, né? Também mostrando aqui, por exemplo, por região, né? Tá? Então, é um exemplo de uma ferramenta Mimer aí, Mimer Metrics, né? Que faz dashboards bem simples também. Essa é open source, tá? Bem legal, assim como Excel também, como eu falei para vocês, também faz. Bom, benefício de um uso de dashboards: apresentação visual de medidas de desempenho, identificar e corrigir tendências negativas, avaliar eficiências e ineficiências, gerar relatórios detalhados mostrando novas tendências, um pouquinho de BI aí, né? Capacidade de tomar decisões mais informadas com base na inteligência de negócios, olha lá, o do BI, coletou lá pelo BI, mostra no painel, no dashboard. Alimenta de estratégias e metas organizacionais, economia de tempo, em comparação com a execução de vários relatórios. Tiro 10 relatórios e vou comparando no papel. Tá lá na tela, ó, 4, 5 tabelas, uma tela grande, claro, né? Vocês viram que aqui, pequenininhos, exemplos de dashboards que eu mostrei para vocês, pequenininhos, não dá nem para ler, não dá nem para entender. Né? Visibilidade total de todos os sistemas instantaneamente, identificação rápida de dados discrepantes, isso é fundamental também, aquela ideia de ver padrões, né? Identificar padrões, tá? Então aqui, ó, a partir dos dashboards, toda a inteligência obtida com a análise, tá? É exibida para o usuário de uma maneira interessante, inteligente, amigável, né? E o usuário pode então tomar decisões com base nelas. Aqui também, ó. Agora temos 10 pessoas fazendo alguma coisa, um histograma aqui esse de bolinhas, né? Um gráfico de barras, outro aqui, um estilo diferente aqui de gráfico de pizza, né? Que não é chamado de pizza. Aqui um outro gráfico de colunas, um mapa aqui também, por cores, identificando onde estão as regiões com mais, o gráfico de calor que a gente chama, né? Mais calor é mais numeroso, menos calor, uma cor menos quente, né? Mais clarinha, menos informações. Legal? Então essa era a ideia que eu queria passar para vocês hoje, dando uma sequência em ERP, né? Falar sobre Business Intelligence e Dashboards, que são coisas super, tendências super novas aí de mercado, tá? E a semana é só um questionário, não tem tarefinha, né? Tá? 10 questõezinhas com base nos PDF aqui, no texto que está aqui do PDF. Legal, galera? Tá? Então hoje nós vimos essa ideia de Business Intelligence e painéis Dashboards. Beleza, galera? Legal? Até mais, um abraço.